Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Começamos agora a nossa live Manhã com Deus. A nossa live das manhãs, onde nós oramos, glorificamos o Senhor. Temos nosso devocional ali para ser compartilhado. E eu quero convidar você a estar participando conosco do nosso devocional Manhã com Deus. Que Deus ele possa responder às tuas orações nessa manhã. Que Deus ele possa falar contigo através deste momento de devocional. Que a graça do Senhor possa estar agindo sobre a sua vida. E que nós possamos juntos aí crescer na fé e nos alimentar da palavra e do evangelho do Senhor, né? Que é algo extraordinário e necessário para as nossas vidas. Glória a Deus, vamos juntos então começar primeiramente orando. Eu vou deixar já aqui o versículo que nós vamos estar fazendo do nosso devocional hoje, para os irmãos já irem abrindo, que Deus nos abençoe, guarde, proteja e ilumine. E o versículo de hoje, irmãos, ele se encontra em Mateus 15. A gente vai estar lendo aqui do versículo 21 ao versículo 28, tá bom? A gente vai estar falando sobre a mulher cananeia demonstrando sua fé. O tema do nosso devocional é a fé não desiste. Eu acho que esse tema é um tema muito forte, um tema muito presente. Eu quero muito compartilhar esse devocional com vocês e junto aí conversarmos um pouquinho sobre o tema, o que Deus tem para nos dar como referência e direcionamento nessa manhã. Glória a Deus, vamos lá? Para a glória do Senhor. Senhor, eu quero lhe agradecer por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigada, Pai, por nos acordar no dia de hoje, por nos presentear com a vida, nos dar essa dádiva que é poder viver esse presente tão maravilhoso. Muito obrigada, Pai, pelas oportunidades que vão vir neste mês. Nós estamos em um mês que é o mês das crianças, né? Conhecido como os meses das crianças, conhecido também como um mês mais próximo do final do ano. Estamos há 3 meses aí, contando com esse mês, para finalizar esse ano, mas ainda dá muito tempo de viver milagres, ainda dá tempo de viver o extraordinário, ainda dá tempo de alcançar coisas grandes. E nós estamos aqui, Pai, hoje para falar um pouquinho sobre a fé que não desiste. Que o Senhor nos instrua através desse versículo, que o Senhor fale conosco, que haja hoje nesse devocional resposta de orações, que haja hoje nesse devocional transformações, edificações, restauração, que o Senhor venha estar, Senhor meu Pai, ministrando em nosso coração, fortalecendo nosso espírito, fortalecendo a nossa alma e nos enchendo da Tua presença até que nós possamos transbordar da Tua graça. Senhor, que esse mês venha ser um mês abençoado, um mês de vitórias, um mês de sucesso, um mês de bons momentos, de sonhos alcançados, de testemunhos ali das promessas do Senhor sendo realizados, milagres visíveis, família unida, paz e boas notícias e, lógico, muita saúde para poder viver tudo isso e muita gratidão. Que nós possamos ter gratidão e venhamos ter muitos cultos de ação de graças para engrandecer o Seu nome, porque eu sei, Pai, que até aqui o Senhor nos sustentou e se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Amém? Espírito Santo, tenha liberdade nessa live. A live é sua. Sinta-se totalmente, como eu posso dizer, em casa. E tenha liberdade para nos usar aqui nessa manhã. Amém? Sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos estar aqui lendo Mateus 15, do versículo 21 ao 28. Amém? Que diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe deu resposta. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mande-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Então a gente já entende que ela não parava de gritar, né? E então ele lhe respondeu: Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel? A mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, por favor, me ajude. E ele respondeu:
não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. E ela disse: porém, Senhor, sim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Então seja conforme aquilo que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O versículo base para o nosso devocional da manhã será esse. Mateus 15, versículo 28. Aonde Jesus fala, né? Então Jesus lhe respondeu: ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquele momento a sua filha ficou sã, ou em outras linguagens, curadas. A mulher cananeia, ela não fazia parte do povo de Israel. E naquela época, tinha eu vou falar um pouco de rincha entre as regiões. Aos olhos da região, a tradição era que uma estrangeira ou alguém que não... à vista daquelas pessoas, né? Que aquela mulher, ela era uma estrangeira, alguém que não tinha direito de atenção do Messias. Jesus, ele passou por aquela região e ela começou a gritar incessantemente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. E ele não prestou, e ele ouviu o clamor da mulher. Mas para mostrar para as outras pessoas que independente de região, né, porque ela era cananeia, ela não era israelita, Deus, ele se faz presente para todos. E aquele que o busca com fé o encontra. Então, para aquela população, o fato de Jesus não estar respondendo àquela mulher era algo correto, porque os judeus não respondiam a pessoas de algumas regiões. Exemplo, a mulher cananeia. Mas o amor de Jesus foi de encontro com aquela mulher. Ao olhar para aquela mulher, Jesus viu um coração cheio de amor por sua filha. E viu a fé daquela mulher concreta, com confiança nele. Porque ela tinha certeza que só Jesus podia mudar aquilo que para ela já tinha ultrapassado de todos os limites. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução, não tinha mais esperança. Eu acredito que assim como a mulher do fluxo de sangue, aqui na Bíblia não vai falar sobre isso, mas muitas das vezes ela deve ter procurado ajuda. Porque uma mãe, quando vê o seu filho doente, já entra em desespero, né? A gente já procura o quê? Médicos. A gente já corre atrás de todo tipo de solução necessária. A gente ora, a gente busca. Além de usar a medicina a nosso favor, nós também usamos a nossa fé a nosso favor para ver o nosso filho são, nossos filhos curados. Então imagina aquela mesma mulher passando por isso. Eu imagino ela tentando passar por médicos, por alguns profetas da época, por algumas pessoas que entendiam sobre aquele assunto e tendo a mesma resposta de que não tinham o que fazer. Que não tinha mais o que fazer porque já tinha se usado todos os recursos. Eu imagino o sentimento dela de rejeição no meio do silêncio do próprio Cristo. Aonde ela grita e ela fala: ele é a única opção que eu tenho. Como Jairo. Jesus é minha única opção. Eu já tentei de tudo. O decreto é luto. O decreto é não tem mais jeito. O projeto foi falido. Mas olha, ele tá passando aqui. Ele é a solução, porque todos já tinham ouvido falar de que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus transformava, Jesus multiplicava, Jesus mudava histórias e cenários. E o mesmo Jesus do passado está hoje aqui no meio de nós. O que para você é impossível, para ele é apenas uma fase.
Aquilo com que as nossas forças nós não conseguimos mudar, Ele sabe. E Ele pode fazer além. Aquela mulher, mesmo vendo a multidão que o seguia, muitas das vezes até mesmo olhar com aquela cara meio fechada, tipo, para de gritar, tá atrapalhando o mestre. Ela continuava. Lembra o cego? O cego de Jericó? Ele ouviu que Jesus estava passando ali e ele falou: é o meu momento de mudar minha vida. E por meio da fé, mesmo não enxergando, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E o povo falava: silêncio, você está atrapalhando o mestre. E sem se cansar, de uma forma incessante, ele buscava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E essa mulher, ela gritava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O tem misericórdia de mim é reconhecer que eu não sou nada. Eu não tenho nada para lhe oferecer. Eu não sou a melhor das melhores. Eu não sou alguém que talvez se destaque. Eu não sou uma pessoa que talvez seja capacitada para falar contigo. Uma pessoa pura, uma pessoa com boas intenções no meu coração, mas tenha misericórdia de mim. Eu sei que no misericórdia de mim nós demonstramos que nós não somos nada, nós somos pecadores. Nós reconhecemos que sem Ele nós não conseguimos. Nós reconhecemos que nós somos apenas servos. E que Ele não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. Somos salvos pela graça. Fomos conectados pela graça. Gerados por meio da graça. E quando nós clamamos a Ele: Senhor, tenha misericórdia, é porque nós falamos assim: eu sei que nada sou, mas eu venho diante de Ti. Porque eu sei e reconheço que eu preciso de Ti. Eu não sei como você chegou nessa live. Se você já tem orado e falado para Deus: Senhor, fala comigo porque eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como serão os meus próximos passos, eu não sei como eu devo ir, eu não sei a forma que eu devo me impor, porque os dias têm sido difíceis, têm sido dias complicados. Eu não sei como tem sido a fase da sua vida. Eu não sei o que você desistiu por achar que era incapaz. Eu não sei os sonhos que você enterrou no meio desse vale. Mas eu sei que por meio da misericórdia dele, tudo na sua vida, nesse menos de 3 meses, pode mudar. Talvez esses 3 últimos meses do ano possam ser os melhores meses da sua vida até aqui. Juliana, mas eu lutei tanto em janeiro, em fevereiro, em março, mas não tem problema, continue buscando ao Senhor, porque Ele já está no meio de nós e por meio da sua misericórdia somos salvos, somos curados, somos restaurados, somos transformados, vemos sonhos se tornando realidade, vemos cenários sendo moldados, vemos o impossível agindo por meio da nossa fé em ação. Para a mulher do fluxo de sangue ser curada era o impossível, e o impossível se apresentou a ela. Para o cego à beira do caminho era impossível ele ser curado, afinal ele já nasceu cego. Mas o impossível naquele dia se apresentou para ele. Para essa mulher não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, não tinha mais recurso, não havia mais ninguém na terra que poderia mudar o cenário dela. Eu imagino que ela já tinha orado e buscado e nada aconteceu. E naquele momento ela teve um encontro com Jesus. E o impossível se apresenta para ela. E nesta manhã ele tem um encontro contigo. E a vitória chegou. Porque o impossível nessa manhã também se apresenta para nós. O que para nós é impossível demais para ser concluído, para ser mudado, para ser moldado, é a construção do teu lar,
É o fortalecimento da tua família. É com que a tua casa sirva a Deus. É uma cura que para você parece distante. O decreto do médico já é fim, mas ainda é um Deus que muda decretos. Esse é o nosso Deus. Ela não desistiu quando Jesus ficou em silêncio. E muitas das vezes nós oramos, buscamos, clamamos, jejuamos, entramos em propósitos, saímos de propósitos e Deus não fala nada e a gente fala, meu Deus. Isso é um não, irmãos. O silêncio de Deus não é nem sim nem não. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele fala claro. Quando ele quer algo, ele vai falar sim. Quando ele não quer, ele vai falar não. Não tem talvez, não tem será. O silêncio do Senhor é para ver até onde a tua fé te leva. Aquela mulher, no meio do silêncio, ela podia ter desistido e falado, deixa. Ele tá me ouvindo, tá se dando de surdo, ele não vai fazer nada. Mas mesmo no silêncio, ela continuou insistindo. Ela não desistiu quando Jesus ficou em silêncio. Ela não desistiu quando a multidão a encarava de forma bruta. Ela não desistiu quando os discípulos quiseram afastá-la do mestre. Ela não desistiu quando não ouviu a resposta. Ela não desistiu quando os ouvidos humanos não escutavam. Um milagre aconteceu. Ela não desistiu por não ver sinais. Ela não desistiu por ver que ela estava cercada por uma multidão que talvez viveria mais milagres do que ela. Era uma grande multidão que o cercava Jesus. E ela não desistiu. Ela aumentou a sua voz, porque aqui não fala que ela falava mansa, aqui que falava que ela berrava. Ela gritava. Se a multidão me cerca e eu sei que Cristo tá ali, eu vou gritar, mas Ele vai me escutar. Eu vou gritar até que Ele me veja, até que Ele me note. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou me entregar, eu vou adorá-lo. Não até que a multidão se mova, mas até que o meu clamor mova os céus, até que o meu clamor chegue aos céus e Ele possa olhar para mim e ver a minha fé em ação. Ela persistiu. E Deus, nessa manhã, Ele olha para você e fala, você depositou algo no altar e é tempo de você persistir. Ela sabia que apenas uma migalhinha do poder de Deus era o suficiente para o milagre completo. A mulher do fluxo de sangue sabia que se ela tocasse na orla, ela não precisava nem tocar no braço, nem na cabeça, nem ouvir Jesus falando. Se ela tocasse só no fiozinho da roupa dele, ela seria curada. O soldado que procurou Jesus, ele sabia que Jesus nem precisava ir na casa dele pro rapaz ser curado. Ele sabia que se ele chegasse lá e Jesus só falasse, ele tá curado, ele estaria curado. Apenas um toque. Apenas uma fala. Apenas uma migalha. Eles não queriam tudo de Deus. Eles queriam 0,1%, porque eles já sabiam que isso já seria o suficiente para o milagre acontecer. Muitas das vezes nós queremos grandes sinais, grandes maravilhas. Nós queremos que o céu toque na terra para vermos o milagre acontecer. Nós só nos alegramos quando Deus, Ele faz com que no meio do palco, no meio do cenário, no meio de um destaque de um outdoor, algo aconteça. Mas é no meio da simplicidade que Deus, Ele olha pra você e fala que está contigo e que não é pra você paralisar, porque não é até que a multidão te ouça, mas é até que os céus te escutem clamar. O que pra você é impossível, para Deus é uma fase. Com as suas forças você não consegue, mas o dono do milagre já está presente. Ele é contigo. A resposta de Jesus para aquela moça foi algo tão lindo, porque tinha tudo para ela parar e ela continuou gritando.
Ele olha para ela e fala: mulher, grande é a tua fé. Esse é o versículo que nós colocamos como base, né? Mateus 15, 28. Jesus responde: mulher, grande é a tua fé, então que seja feita conforme você deseja. E naquele mesmo momento, não foi daqui 2 horas, não foi em 3 meses, não foi em 24 horas, foi naquele momento. Naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Deus, ele pode mudar a sua vida em menos de 24 horas, em menos de 1 hora, em menos de 2 horas. Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, eu tentei tanto do começo do ano até aqui, já faltam 3 meses para acabar o ano e eu não consegui nada. E aí Deus olha para você nessa manhã e olha para mim nessa manhã e diz: ei, se eu quiser, mediante a tua fé em ação, em menos de 24 horas eu posso mudar cenários. Em menos de 24 horas, aonde não existia a vida volta a florescer. Em menos de 24 horas, aonde o decreto foi um ponto final, eu posso dar renovo, reestrutura, novos começos. Aonde o cenário demonstrava escassez, era um vale de ossos secos, Deus mandou vida. Em menos de 24 horas, muita coisa pode acontecer. E você está preocupado que falta 3 meses para acabar o ano? Desperta, porque o seu Deus, ele pode mudar muito mais a tua história em pequenos segundos, se ele quiser. Mas o que ele precisa de nós é a fé em ação, é o posicionamento. Quer viver milagres vivendo da mesma forma que estava, sem renúncia, sem se posicionar, pedindo para todo mundo orar por você, mas você mesmo não abre a boca para orar. Toma vergonha na sua cara. Quer viver milagre depositando a sua fé no homem, enquanto ela deveria estar depositada em Deus. Quer viver milagre duvidando que o milagre pode acontecer. Aqui não está escrito que ela duvidou. Aqui estava escrito que Jesus reparou naquela mulher e mudou a sua história, mudou completamente o cenário por meio da fé. Ela se posicionou. Você acha que ela já não tinha orado para a filha dela ser curada? Já, irmãos, já tinha. Mas é fé e ação. Se o milagre não vem até mim, não tem problema. Eu vou de encontro com o dono do milagre, mas eu vou viver o milagre. Mas e se não der certo, Juliana? Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Se o milagre não vir até mim, com as minhas ações, eu tocarei o céu e viverei o milagre. Não tem como não dar certo. Irmãos, você entende que você está orando, buscando, clamando, jejuando, se conectando, se entregando àquele que pode fazer o impossível por você? Então não tem como dar errado. Ou dá certo, ou dá certo. Aquela mulher, ela não duvidou, ela não questionou, ela não lamentou. Ela só falou: eu preciso do milagre, tem misericórdia de mim. Só o Senhor pode fazer o que você precisa. É a restauração de um casamento, é a cura, é a transformação de um cenário, é uma porta aberta, é a mudança da tua vida que você está buscando. É que Deus pegue as pessoas que estão lá no mundo das drogas, passando por momentos em vulnerabilidade, e você quer que traz de volta, transformado, restaurado, modificado. Então começa a se posicionar. Se aquela mulher no primeiro grito tivesse sido respondida, a gente não ia entender que nós precisamos persistir. Aqui não fala que no primeiro grito ela conseguiu milagre, mas aqui fala que ela gritava incessantemente. Jesus ouviu e não respondeu, mas ela continuou até que ele parasse para ouvir o clamor dela. E ela ainda fez mais, porque ela olhou para ele e ela insistiu. O que ele quer de nós é que nós não venhamos desistir. Falta 3 meses para acabar o ano.
é tempo suficiente para viver milagres. Você crê? Porque eu creio. Falta 3 meses para acabar o ano. Você pode colocar nos comentários isso? Senhor, falta 3 meses para acabar o ano, mas é tempo suficiente para eu viver o meu milagre. Falta 3 meses para acabar o ano. E esse é o tempo suficiente para que eu viva o meu milagre. Você pode profetizar isso nos comentários sobre a sua vida? Irmãos, eu vejo muitas das vezes que nós estamos passando por algumas situações e no primeiro obstáculo a gente para, a gente desiste. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que ele insiste em nós. Ele olha para nós e diz: não é para temer. Não é para paralisar no meio do cenário. É para continuar orando, buscando, clamando, jejuando, agradecendo, se posicionando. Falta 3 meses para acabar o ano. Tempo suficiente para você posicionar-se e viver o extraordinário sobre a tua vida. A resposta de Jesus para aquela mulher foi: grande é a tua fé. E isso revela que Deus, ele não se impressiona com títulos, região ou posição social, mas com um coração que crê, mesmo quando parece que ele não está ouvindo. Você pode não ter um cargo de destaque. Bom dia, Gabriel. Bom dia, irmãos. Você pode estar passando por uma situação onde olham para você e falam: não tem jeito, não tem solução. Você pode estar passando por um cenário onde a situação ela tem sido precária, de escassez. Você pode olhar e falar assim: mas eu sou incapaz, eu não tenho tanta fé, eu não tenho os melhores recursos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso e perfeito que ele não olha os seus recursos, ele não olha o seu status social, ele olha o seu coração. E se ele vê o seu coração com um pinguinho de fé, isso já é suficiente para mudar os cenários. Mas ele não quer apenas um pinguinho de fé, ele quer o posicionamento. Aquela mulher, ela tinha fé quando ela foi procurar Jesus. Só que ele quis mostrar para o povo israelita o posicionamento dela. Jesus não me escutou? Eu tô gritando, ele não tá me escutando, eu vou gritar mais alto, mas ele vai me escutar. E eu vou sair daqui com o meu milagre. O foco, a persistência que ela teve. Ela não parou, porque o obstáculo parecia ser gigante. Ela, por meio da fé, continuou. Há momentos em que o céu vai ficar em silêncio. Há momentos em que nós vamos nos sentir rejeitados. Mas o céu não fica em silêncio para nos rejeitar, mas para nos provar. E para ver o nosso posicionamento de fé. Essa mulher, ela nos ensina que a fé verdadeira é aquela que continua mesmo quando tudo parece ao contrário, quando parece impossível. Ela não nos mostra que não é o quanto sabemos sobre Deus. O que ela nos mostra é que a mudança vem quando nós confiamos nele. As portas do impossível se movem quando nós confiamos nele. Porque não se trata do eu vou tentar. Se trata do eu vou conseguir. Porque eu sei em quem eu tenho crido e ele me ensinou que sim, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Esse capítulo nos ensina alguns pontos aqui, eu vou citar 4 deles, que é a perseverança de fé,
aonde o seu coração ele quer tocar em Deus. Porque não se trata de rapidez, não se trata de respostas rápidas, mas sobre a constância no seu esperar. No meio da espera, ela gritava. Você não vê ela no meio da espera olhando para a multidão e falando: por favor, gente, me ajuda. Você via ela focando em quem podia resolver. É Jesus. Jesus, filho de Davi, misericórdia de mim, me ajuda. Às vezes a gente busca a ajuda em todo mundo, menos em Deus. A gente desabafa das nossas dores para todo mundo, menos para Deus. E o que Ele quer é que o nosso coração esteja focado nele. Porque tem muitas promessas que Deus já falou para você que Ele faria. Só que por meio das circunstâncias e de você querer dar um jeitinho brasileiro para ajudar a Deus, você acaba tentando buscar recursos em todo mundo e esquecendo que Deus, Ele é o seu recurso fundamental para a mudança geral da tua história. Mesmo quando o silêncio parece ser a resposta e parece ser o fim de tudo, Deus, Ele só está nos testando até onde nós vamos por meio da fé. O segundo ponto é a adoração que abre portas, que é a insistência. O clamor, ele abre portas. O fato de você falar para Deus assim: eu quero a porta aberta, não faz a porta abrir. Mas a insistência, a adoração, a persistência, o foco, a fé em ação faz, irmão. A mulher, ela não só clamou, mas também adorou a Deus. Quando ela se prostrou para Jesus e disse: Senhor, socorre-me, ela reconheceu que só Jesus era o que ela precisava para mudar aquela história. O terceiro ponto é o amor que move a fé. O amor de uma mãe pela sua filha foi o combustível para que ela continuasse buscando. O que tem sido o seu combustível hoje? Eu falo para Deus que os meus filhos, eles são os meus combustíveis para não desistir. Porque muitos dos meus sonhos, eu continuo persistindo porque eu sei que o impacto na minha vida vai ter um impacto na vida deles. E eu vou conseguir dar uma vida melhor para os meus filhos. Então assim, ó, o amor, ele também nos dá força de permanecer. Você tem orado pelo seu casamento, você tem orado por amor. O amor tem te feito insistir, te feito permanecer. Você tem sonhado com uma casa melhor. Você tem buscado por aquela casa. Seja para uma mudança de vida para sua família, uma qualidade de vida melhor. O amor, ele nos faz permanecer em oração quando tudo parece impossível. Quando nós amamos a Deus, Ele nos faz insistir naquilo que nós vamos buscar. Deus, Ele nos responde com um coração humilde. E esse é o quarto ponto. Ele não exige nada, apenas confiança nele. E a graça dele sempre nos alcança. Mas para isso nós precisamos nos aproximar dele, para essa graça nos alcançar. Não é eu estar aqui de braço cruzado falando: vai lá, Deus, faz seu milagre. É eu me posicionar. É eu ter a oração em dia, mas as ações também. Eu me achego para Deus, Ele se aproxima de mim e a graça dele me alcança. Isso é algo lindo. Não é hora de desistir, é hora de se aproximar ainda mais de Deus. O tema dessa história que nós lemos aqui em Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28, fala a mulher cananeia que demonstrou sua fé. Então não é a que desistiu, não é a que paralisou, não é a que reclamou, não é a que murmurou, não é a que viu o impossível na frente dela e se entregou às impossibilidades, mas é a mulher que demonstrou fé. O que Deus quer de nós é o demonstrar de fé. E talvez hoje você tenha estado nesse período do silêncio de Deus. Talvez hoje você esteja clamando e pedindo e nada parece mudar. Talvez até hoje você olhe para o cenário e veja as circunstâncias do impossível tentando te paralisar. Mas nessa manhã Deus manda te dizer: não é para parar. Continue crendo, continue adorando, continue clamando pelo nome de Jesus, porque há uma hora marcada para esse encontro acontecer. E quando ele
te olhar, é só um olhar, tudo vai mudar. Um toque, tudo muda. O nome de Jesus tem autoridade e poder para esse cenário. Tá buscando pela restauração do seu casamento? Vai na sua cama, profetiza sobre a sua cama. Na sua casa, profetiza. Toca na sua aliança e profetiza sobre a sua aliança, alianças restauradas. Profetiza. É uma porta aberta? Abre a empresa lá no Google e fala: Senhor, eu quero entrar nessa porta, eu quero essa porta para mim. Profetiza. Juliana, tô passando por escassez no meu lar. Vai no seu armário, estenda a sua mão e profetiza que não vai mais faltar comida na sua casa e que a provisão do Senhor tá chegando. Profetiza. É tempo de nós nos posicionarmos, não apenas em oração, mas colocando a fé em ação para trabalhar. É tempo de trabalharmos por meio da fé, irmãos. É tempo de clamarmos. Nós já falamos aqui sobre isso. Até que o Senhor venha sobre nós. A mulher cananeia não saiu dali de mãos vazias. Ela insistiu até ver um milagre sobre a vida dela. A fé, ela nos ajuda a insistir. E sempre vamos encontrar resposta. A fé não nos faz desistir, mas ela nos faz ver e viver milagres. Tem versículos que podem complementar essa meditação que nós estamos fazendo sobre a fé, que é lá em Hebreus 11:6, que fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Salmos 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Não é o que desiste. Não é o que paralisa. Não é o que abandona os teus sonhos. Não é aquele que questiona. Tudo é possível, mas para aquele que crê. Você pode escrever isso nos comentários, eu quero printar. Eu vou tirar um print de vocês que vão escrever, vou colocar vocês no caderno de oração. Os irmãos que estão nos seguindo também vão estar no caderno de oração. Quem puder, escreva aqui nos comentários: tudo é possível ao que crê. Eu quero printar e postar isso lá no meu Instagram, para lembrar as pessoas de que ainda há um Deus que faz milagres. E não é porque já passou o ano todo, já estamos no finalzinho do ano, que o milagre não pode acontecer. Ainda há tempo suficiente para viver milagres. A Dani já colocou aqui, ó, tudo é possível pelo que crê. O profeta Samuel já colocou, tudo é possível pelo que crê. Tudo é possível, irmãos. E não é por meio do nosso nome, é por meio do nome dele. É por meio da glória dele. É por meio da graça dele, da misericórdia dele, que nos alcança todas as manhãs. Tudo é possível sim, pro que crê. Juliana, minha história pode mudar em menos de 2 dias? Pode, se Deus quiser. Pode, você crê? Porque pode, pode. Juliana, antes do final do ano eu vou ver meu casamento restaurado, transformado, vou passar o Natal e o Ano Novo com o meu amado, com a minha amada? Sim. Você crê? Então começa a profetizar no meio desse vale. Profetiza a vida. Profetiza mudanças. Profetiza transformação. Profetiza milagres. Porque tudo é possível para aquele que crê. Mas é para aquele que crê. Exato. Precisamos estar firmes, irmãos. Precisamos estar com a nossa fé em dia. Tudo é possível para aquele que crê. E ninguém que confiou no Senhor, se entregou, você vê que saiu arrependido. Saiu com fé, fortalecida e milagres nas suas mãos. Talvez hoje você esteja indo até Deus com muitas lágrimas para oferecer. Mas eu vou te dar uma notícia. Você vai sair da presença dele com as mãos cheias de vitórias. Porque, irmãos, quem busca o Senhor, nele encontra refúgio, provisão, vitória, restauração, edificação, cura, entre milhares de outras bênçãos aí. Porque aquilo que nós precisamos está nele. Amém? Eu vou estar orando por vocês e já vou encerrar nossa live. Eu espero que Deus tenha falado com você através dessa história. Porque, irmãos,
Uma das coisas que nós falamos muito para Deus é que o Senhor possa responder às orações das manhãs. Porque nós queremos ver a tua fé em ação, mas também Deus fazendo milagre através da sua vida, para que você possa ser o próximo testemunho da tua família. E através do teu testemunho, muitas vidas serem edificadas, restauradas e transformadas. Vamos estar orando, irmãos. Orem pelo cachorrinho da Dani, que está neste momento internado, porque foi atacado, irmãos. Vamos estar orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Senhor, mesmo quando o teu silêncio se fortalece em nós, nos ajude a confiar no teu tempo, Pai. Nos ensina a ter uma fé como aquela mulher cananeia, que não desistiu e que não murmurou, mas que adorou mesmo sem entender o que estava acontecendo, até que os céus se inclinassem para ela e até que o Senhor a notasse no meio daquela multidão. Então, Pai, eu lhe peço que o nosso clamor, ele suba até a tua face e que a tua glória resplandeça sobre nós. Pai, que o Senhor vá de encontro com cada vida que precisa de um milagre nesta manhã. E que afete essas pessoas, mesmo que de um grãozinho de mostarda, mesmo do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, que possa ter ali restauração, transformação, edificação e providência sobre esse cenário. Que no meio desse vale, Senhor, essas vidas possam testemunhar o milagre da misericórdia, da graça, da providência, da unção, do poder de Deus. E que eu também possa. Vai de encontro com a Emily, com o Emanuel, com a Dani, com a Emanuele, com o profeta Samuel, com o Gabriel. Vai de encontro com a Jana. Vai de encontro, Pai, com a vida da Nicole, com a vida da Marielle, da Fran, do Francisco, da Janaína, do Leonardo, do Gustavo e do Paulo, de todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado nas lives, da Lu, que não pôde estar aqui de manhã, mas que o Senhor possa ir de encontro com a vida dela, do Jonathan, de toda a sua família. Que o Senhor possa estar, Pai, indo de encontro com cada uma dessas vidas, Pai. E que todas as áreas da vida dos meus irmãos possam estar sendo tocadas no dia de hoje. Vai de encontro com o cachorrinho da Dani que se encontra ali naquela clínica internado. Que haja, Senhor, mas meu Pai, uma mudança sobre esse cenário. Que haja vida sobre esse cenário. Que haja uma cura sobre esse cenário. E que ele possa ser mais um testemunho. Que nós possamos contar aqui de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma. E de um Deus que pega um cenário de dor e transforma em um lindo testemunho para contar. Pai, olhe para as áreas da nossa vida que precisam da tua cura, da tua libertação, da tua transformação, da tua providência divina. Nos liberta, Pai, por meio da tua palavra, por meio da tua misericórdia, Pai. Transforma esse cenário. Que a nossa fé cresça nesse tempo de espera. E que a nossa confiança no Senhor amadureça no tempo de provação. E que o teu poder se manifeste sobre a nossa vida. E que nós venhamos viver o extraordinário por meio da tua graça. Porque nós cremos que o impossível vai ser movimentado. Nós cremos que nós possamos descansar no Senhor. E nós cremos que tudo é possível por meio daquele que crê. E eu creio no meu milagre. Eu creio na nossa vitória. Eu creio nas boas notícias. Eu creio na situação mudando. E eu creio, e assim eu também creio que os meus irmãos creem, que grande será as bênçãos e vitórias. Porque há um Deus que pode tudo e todas as coisas. E nós estamos aqui porque é o Senhor que no meio desse vale, no meio desse cenário, teve um encontro conosco e nos fortaleceu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Nós saímos daqui crendo no nosso milagre, colocando a nossa fé em ação. Que o Senhor possa ver em nós a fé sendo demonstrada, assim como a daquela mulher cananeia. Porque nós estamos orando, clamando e buscando desde o início do ano até aqui. E nós cremos que o milagre já é nosso, porque o Senhor assim já determinou. Amém? Que seja um mês abençoado, que seja um mês de grandes surpresas, um mês de grandes realizações, um mês de bênçãos e vitórias, um mês de transformação e um mês de mudanças extraordinárias para a glória no nome santo do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, guarde, proteja e ilumine. E eu volto com você 10 horas hoje para oração. Então se tem algo impossível, vamos depositar no altar, porque por meio da fé a vitória vem. Amém? Deus abençoe. Sejam bem-vindos sempre à nossa live.
Que essa casa, vocês venham sempre encontrar nessa casa acolhimento, paz, alegria. E que a bênção do Senhor venha também te alcançar. E que você possa viver o extraordinário por meio da fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.